Reaproximação de Lula e Alcolumbre destrava pauta no Senado. Saúde reduz prazo de espera para doação de sangue de recém-tatuados. E nas estreias do cinema da semana, Anne Hathaway volta às telonas com dinossauros à espreita. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e já tô aqui no estúdio com o meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, avançaram na articulação para destravar parte da pauta prioritária do governo no Congresso. Isso num encontro nesta quarta-feira. Entre os principais encaminhamentos está a instalação das comissões mistas, que vão analisar 6 medidas provisórias, incluindo aquela que revogou a chamada taxa das blusinhas. Essa medida já está em vigor, mas ela perde validade em 8 de setembro, se não for aprovada pelo Congresso. Por outro lado, 2 propostas consideradas prioritárias pelo Planalto seguem sem previsão de votação. Uma é a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 e a outra é a PEC da segurança pública. Mas olha, esse encontro até que deu resultado rápido, né? Porque horas depois, o Senado aprovou o projeto que autoriza o governo a usar receitas extraordinárias obtidas com a exploração de petróleo para reduzir tributos sobre combustíveis. Além dos combustíveis, a proposta estende benefícios fiscais aos setores de fertilizantes e de minerais críticos, e também minerais estratégicos, além de prever incentivos para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Por outro lado, o Congresso acabou adiando para setembro a instalação de uma comissão para analisar a medida provisória que extingue a taxa das blusinhas, que, eu te lembro, tributa em 20% compras online de até $50 feitas no exterior. Mesmo com a pressão de Alcolumbre, governo e oposição acabaram não chegando a um acordo sobre o comando dessa comissão. Mas, para te dar um contexto, o Alcolumbre tem muito interesse nessa reaproximação com o Planalto. O presidente do Senado está tentando montar uma ampla aliança para que ele continue no cargo na próxima legislatura e está buscando, portanto, o apoio de Lula, que é líder nas pesquisas para a reeleição. A cúpula bolsonarista, por sua vez, quer a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, na presidência do Senado. Mudando de assunto, eu te conto que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, depois de uma forte pressão política exercida pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, acabou determinando a suspensão das transmissões ao vivo do Discord aqui no Brasil. Essa medida não afeta o funcionamento da plataforma, apenas o recurso de lives. As transmissões vão permanecer suspensas até que o Discord comprove a adoção de medidas efetivas para proteger crianças e adolescentes. Em nota, a plataforma Discord informou que recebeu a decisão e que está analisando o seu conteúdo. Em relatório enviado esta semana ao Ministério da Justiça, o Discord admitiu que houve falha no sistema de monitoramento e demora na retirada do ar da live que levou ao suicídio de uma menina. A morte da menina Lívia, de 13 anos, durante essa transmissão ao vivo no Discord, acabou motivando a decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados de suspender as lives da plataforma aqui no Brasil.
Caso você não se lembre, a adolescente tirou a própria vida em 22 de julho, na cidade de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, durante uma transmissão de cerca de 45 minutos feita na plataforma. Segundo o delegado Alessandro Barreto, coordenador do Cyberlab, integrantes de um grupo criminoso investigado nessa operação de nome Lívia, o nome da menina, eles teriam obrigado a jovem a matar um animal e, diante da recusa, a escrever uma carta de despedida e cometer suicídio. Bom, a coordenadora do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo, a delegada Lisândria Salvariego, afirmou que a estrutura do Discord facilita a prática e a transmissão ao vivo de crimes contra crianças e adolescentes, como indução à automutilação, suicídio e estupros virtuais. Segundo Salvariego, a arquitetura do Discord permite a criação de ambientes restritos e a formação de plateias virtuais para acompanhar esses tipos de abusos. Virando a página, eu te conto que o Supremo Tribunal Federal segue tentando impedir o pagamento de salários e benefícios acima do teto constitucional a magistrados aqui no país. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes decidiu não só pela suspensão do pagamento de verbas indenizatórias acima dos limites fixados pela Corte, como também acabou ordenando a devolução dos valores recebidos de forma irregular por magistrados. Essa decisão foi acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Ao menos 7 tribunais de justiça estaduais descumpriram essa decisão do STF, que limitou o pagamento de penduricários a magistrados. Em maio, centenas de juízes e desembargadores receberam vencimentos superiores ao limite de R$ 46.400, com pagamentos que chegaram a R$ 495 mil. Os tribunais se basearam em uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, aprovada em abril, e que recriou parte das verbas extintas pelo STF. Mudando de assunto, eu te conto que a Transparência Internacional criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra o Raimundo Cotrim, apontado como fonte de reportagens sobre o ministro Flávio Dino no Maranhão. Em nota, a organização Transparência Internacional afirmou que essa medida representa uma tentativa de blindagem de ministros da Corte e classificou a atuação do STF como parte de uma escalada autoritária. Entidades ligadas ao jornalismo e ao direito também criticaram essa decisão de Alexandre de Moraes. Numa nota, a Sociedade Interamericana de Imprensa afirmou que a medida representa uma grave ameaça à liberdade de imprensa e cria um precedente perigoso. Já o Instituto dos Advogados de São Paulo manifestou preocupação e destacou que o sigilo da fonte é uma garantia prevista na Constituição para o direito da sociedade à informação. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que em 4 décadas a cobertura da vegetação nativa passou de 79% do território brasileiro em 1985 para 65% do nosso território em 2025. Isso é o que revela um levantamento do MAP Biomas divulgado nesta quarta-feira. Já a área destinada à agropecuária aumentou nesse mesmo período, de 18% para 32% do território. Apesar da redução do desmatamento registrada nos anos mais recentes, cerca de 1/3 do país teve ao menos uma mudança de cobertura ou de uso da terra ao longo dos 41 anos analisados. As maiores perdas absolutas de vegetação nativa ocorreram na Amazônia, com redução de mais de 53 milhões de hectares, e no Cerrado, com redução de mais de 51 milhões de hectares. E o Ministério da Saúde publicou uma portaria que reduz os prazos de espera para quem quiser doar sangue, mas acabou de fazer tatuagem
ou colocou piercing recentemente. A doação pode ser feita 7 dias se houver comprovação de que o estabelecimento está com alvará sanitário regularizado. Em outros casos, a espera vai ser de 4 meses. Antes, o prazo era de 6 a 12 meses. Pessoas com múltiplos parceiros sexuais casuais também deverão aguardar 4 meses após o último contato sexual, e não mais 1 ano. As novas regras também contemplam novos grupos, como pacientes recuperados de câncer após 5 anos de remissão, que antes estavam sendo considerados inaptos. Astrônomos afirmam ter descoberto um novo tipo de objeto cósmico, uma estrela de buraco negro, que tem o tamanho de todo o nosso sistema solar. Esse astro, localizado na constelação de Cetus a Baleia, a bilhões de anos-luz da Terra, brilha com uma luz vermelha intensa e pode ter se formado 660 milhões de anos após o Big Bang. Medições feitas nesse corpo exótico revelaram que, embora ele se assemelhe a uma estrela imensa, libera 100 bilhões de vezes mais energia do que qualquer estrela conhecida pode produzir, assemelhando-se mais a um buraco negro. Abrindo a editoria de cultura, se é quinta-feira, é dia das estreias do cinema da semana, prepara a pipoca e bora falar das novidades da sétima arte. A gente começa com uma aventura e ficção científica de nome O Fim da Rua, um longa escrito e dirigido por David Robert Mitchell. Esse projeto ele marca mais um passo no ano de grande destaque para a estrela Anne Hathaway nos cinemas, que, recentemente, eu te lembro, participou da sequência de O Diabo Veste Prada 2 e o épico A Odisseia, do Christopher Nolan. No elenco, Anne Hathaway divide as telas com Ewan McGregor, Maisie Stella e Christian Convery. A história é ambientada nos anos 80 e acompanha o casal Denise e Greg. Em meio a uma crise conjugal e aos desafios de lidar com 2 filhos adolescentes, a família inteira é surpreendida por uma tempestade misteriosa que transporta todo o seu bairro diretamente para a era dos dinossauros. Agora, eles vão precisar superar as diferenças para sobreviver a essa jornada cheia de ação. Our whole street has moved. How the hell is that even possible? Oh my God, run! A segunda indicação é para quem não dispensa um bom terror. Estreia também nesta semana Acampamento Miasma, Adolescência, Sexo e Morte. Esse é um novo e aguardado terror queer da diretora Jane Chambran, que conquistou o prestigiado prêmio Queer Palm no Festival de Cannes desse ano. O filme traz atuações marcantes de Gillian Anderson, vencedora do Globo de Ouro, e de Hannah Einbinder, ganhadora do Emmy. Nessa trama, após anos de continuações mal-sucedidas, a clássica franquia de terror slasher, Acampamento Miasma, é entregue a uma jovem diretora para uma tentativa de renovação. O problema começa quando ela decide visitar a estrela do filme original, que vive reclusa e cercada de segredos, arrastando toda a equipe para um pesadelo de sangue, desejo e medo. Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling. E por fim, temos um lançamento muito especial para a literatura e o cinema brasileiro. Em homenagem ao aniversário de 105 anos de Clarice Lispector, estreia o longa Rio de Clarice, com direção geral de Nicole Algrante e um olhar único.
5 mulheres estão dirigindo 5 contos icônicos dessa aclamada escritora brasileira. O filme é baseado nas histórias de Amor, Feliz Aniversário, A Bela e a Fera, Preciosidade e Mal-Estar de um Anjo, e traduz com delicadeza o universo intimista da Clarice, revelando conflitos cotidianos, tensões entre familiares, solidão, desejos e aqueles sutis instantes de transformação que definem os seus personagens. Eu não sou um anjo decaído. Eu sou um anjo que caiu em si. Você ouviu o que você me disse? Bom, vamos? Feliz aniversário, dona Anitta. Você acha que só porque mora em Ipanema pode tudo? Nossa, que força, dona Anitta. Que vovozinha que nada! Que vão todos pro diabo que os carregue! Tem muitas outras estreias da semana, mas todas elas, cada uma com seu respectivo trailer e outras informações, você encontra no site do Meio. Seguindo nas novidades culturais, eu te conto que Arnaldo Antunes lançou nesta quarta-feira no seu canal do YouTube o audiovisual Novo Mundo ao Vivo, um registro do seu show realizado no dia 22 de maio no Espaço Unimed, em São Paulo. Tem participações especiais de Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal. O projeto tem direção artística de Batman Zavarese e é focado no seu mais recente álbum, de nome Novo Mundo, lançado no ano passado. A turnê do disco já completa 1 ano na estrada, passando por Brasil, Argentina e Portugal, com sucessos de diferentes fases da sua carreira, como A Casa é Sua, Já Sei Namorar e O Pulso. E voltando agora a falar de cinema, eu te conto que depois do sucesso de bilheteria em 2023, a continuação de Barbie corre o risco de ser engavetada devido a negociações de contrato paralisadas. O presidente da Warner Bros. Discovery, o David Zaslav, se recusa a pagar os salários exorbitantes exigidos pela equipe, apesar de serem justificáveis, segundo a revista Variety. A equipe criativa em negociações é liderada por Greta Gerwig, que se tornou a diretora de maior sucesso de todos os tempos, depois que o primeiro filme Barbie arrecadou mais de $1 bilhão e 400 mil nas bilheterias mundiais. O grupo também inclui as estrelas Margot Robbie e Ryan Gosling. O estúdio Warner Bros. Discovery fez mais de 6 propostas nos últimos 3 anos, mas todas foram rejeitadas. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que o Facebook lançou o Creator Studio, um aplicativo independente com inteligência artificial voltado a criadores de conteúdo e que oferece recomendações personalizadas de postagem e ferramentas de interação com o público. O assistente de IA integrado responde a perguntas como o melhor horário para publicar ou o que os seguidores estão comentando, além de sugerir respostas automáticas a comentários no tom do criador. O aplicativo Creator Studio também traz um feed diário com prioridades, incluindo desempenho de publicações recentes e progresso em relação a metas. Por hora, o Creator Studio está disponível apenas para iOS nos Estados Unidos e no Canadá. O Google apresentou no seu evento Made by Google a nova linha Pixel 11, a sua principal família de smartphones, além do relógio Pixel Watch 5 e o Pixel Tag, primeiro rastreador de objetos via Bluetooth da marca. Os novos celulares ganham reforço do Gemini com um agente de IA capaz de fazer compras e ligações por voz em nome do usuário, recurso que ainda está restrito aos Estados Unidos. Os preços subiram $100 em relação à geração anterior, com o Pixel 11 a partir de $899. E de acordo com o levantamento da Surfshark Antivírus, feito entre janeiro e julho de 2026, computadores com Windows registraram uma taxa de malware quase 6 vezes maior do que a dos dispositivos com Mac OS.
Para todo mundo ficar na mesma página, malware é um termo geral para qualquer programa ou código criado para danificar, roubar dados ou invadir computadores e celulares sem o consentimento do usuário. E bom, nessa pesquisa, usuários de Windows representavam 66% da base ativa do antivírus, mas concentraram 92% de todas as ameaças identificadas. Os Trojans, ou cavalos de Troia, lideraram os ataques no Windows, com 46% das detecções contra 25% no Mac OS. Mas o cenário se inverte quando o assunto é phishing, que foi a terceira maior ameaça no Mac e apenas a sexta no Windows, um padrão que a Surfshark associa à crença dos usuários de Apple de que o sistema é mais seguro, o que os deixaria mais vulneráveis a táticas de engenharia social, que é um método de manipulação psicológica que explora a confiança, a inocência ou o erro humano para obter dados sigilosos, acesso a sistemas ou dinheiro, sem depender de falhas técnicas dos próprios aparelhos. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, como hoje eu falei do mestre Arnaldo Antunes, vamos com uma dele? Bora escutar juntos, então, Volte para o Seu Lar, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, doença, distância ou alguma discussão nos separam de um irmão, sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento